Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom dia, com essas palavras nós começamos mais um dia pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos nos colocar nas mãos do Senhor por completo. Reconhecemos que viver um dia sem a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós não somos nada. É por isso que a cada manhã nós nos voltamos para Ele, abrimos o nosso coração, contamos os nossos labores e pedimos a bênção de Deus sobre nós e sobre os nossos familiares também. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 35, onde a palavra de Deus diz o seguinte: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. O Salmo 119, o verso 35. É através da palavra de Deus que nós somos guiados, nós somos abençoados, e é através da palavra de Deus onde o nosso coração se alegra, porque Ele nos cerca do sofrimento, da dor, da tristeza que esse mundo nos ataca. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, o verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. É triste quando alguém na sua trajetória abandona a palavra do Senhor. A revelação divina para mim e para você, ela nos traz vida, ela nos traz segurança, ela nos traz convicção da bênção de Deus sobre cada um de nós. Mas quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, nós estamos nos colocando no terreno do adversário. E foi isso que aconteceu com Roboão. Embora soubesse através do seu pai que ele deveria seguir os ensinamentos do Senhor, mas Roboão escolheu seguir o seu próprio caminho. Em momentos em que seu reino estava prosperando, ele optou em celebrar as suas vitórias longe de Deus. Mas depois, no sofrimento, passando por dificuldade, reconheceu os seus erros, confessou os seus pecados, se voltou para Deus. Deus mais uma vez o recebeu e lhe concedeu a sua graça. É por isso que a palavra de Deus é fantástica para cada um de nós. Ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir e nos dá exemplo de pessoas que abandonaram o Senhor e que sofreram. Nós não precisamos sofrer para entender os caminhos de Deus para nós, mas nós podemos seguir a nossa trajetória felizes, caminhando, sorrindo, recebendo a bênção do Senhor. A palavra de Deus coloca muito claramente diante de nós bênção ou maldição, vida ou morte. Cabe a cada um de nós fazermos as nossas escolhas, mas nós não podemos nos esquecer. O convite de Deus para todos nós é que nós nos aproximemos dele, que nos coloquemos nas suas mãos, que façamos a sua vontade. Vivendo dessa forma, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. O primeiro passo para a apostasia é abandonar a palavra do Senhor. Isso aconteceu no 3º ano do rei Roboão, em Jerusalém. Não apenas ele declinou espiritualmente, mas levou toda uma nação a se apostatar. Construíram altares, se curvaram diante desses altares, ofereceram sacrifício a outros deuses e toda uma nação se esqueceu do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 12, o verso 2, a Bíblia diz o seguinte: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Sisaque é o fundador da 22ª dinastia do Egito. A Bíblia menciona que Sisaque, nessa invasão, ele afetou apenas Jerusalém. Mas as inscrições do próprio Sisaque, quando ele voltou para o seu templo, lá estão registrados que ele atacou áreas do norte até a planície de Jezreel, no Megido. Todas as pessoas que abandonam o Senhor, as consequências são trágicas para a vida. É o resultado de viver uma vida no pecado. É o resultado de dar as costas para Deus. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Foi o que aconteceu com o rei Roboão. Depois de passar pelo sofrimento, Semaías, que era o profeta, o homem de Deus, os advertiu falando que eles estavam no sofrimento porque tinham se esquecido do Senhor. E é o próprio Roboão e os seus príncipes, toda uma nação que se volta para Deus, confessa os seus pecados, se humilha diante de Deus e mais uma vez a graça do Senhor os alcança e os perdoa. Deus permitiu que eles passassem por aqueles momentos difíceis para que eles pudessem entender o que é se humilhar diante de Deus e o que é se humilhar diante dos homens. Se humilhar diante do Senhor é receber a graça de Deus, o perdão de Deus. Deus os abraça, mas humilhar-se diante de um outro homem é ser escravo, é padecer, é sofrimento,
é dor, tristeza e no final a morte. Aqui no versículo 6 nós encontramos os efeitos da aliança firmada com Deus com Salomão. Salomão orou a Deus falando que quando alguém fosse levado para o cativeiro e se humilhasse diante de Deus, que Deus atendesse a oração desse servo. E aqui, nesse episódio, nós encontramos Deus cumprindo com a sua palavra. Roboão se humilhou, se arrependeu e Deus mais uma vez lhe concedeu a graça e o perdão. Todo o exército invasor voltou para sua terra, mas dentro do território de Jerusalém nenhuma vida foi perdida. E a graça de Deus foi a bênção do Senhor. Roboão tinha 40 anos quando começou a reinar. Vale a pena atentarmos para um ponto nessa manhã, que Salomão reinou por 40 anos. Provavelmente Roboão tenha nascido um ano antes de Salomão se assentar no trono. Quando nós fazemos uma leitura do capítulo 12 do livro de 2 Crônicas, fica muito evidente para nós que o autor do livro de Crônicas, ele quer repassar para todos aqueles que no futuro fariam uma leitura dos seus escritos, que a felicidade humana está associada à bênção de Deus. Jamais Roboão poderia viver uma vida feliz sem que ele se colocasse nas mãos do Senhor. Davi viveu um reino feliz porque buscou a Deus. Salomão, da mesma forma, teve um reinado feliz porque se colocou nas mãos do Senhor. Mas a partir do momento que ele abandona Deus, ele passa a pagar os preços de ter dado as costas para o Senhor. E, consequentemente, seu filho Salomão é atacado pelas tropas do Egito porque ele tinha abandonado ao Senhor. É por isso que nessa manhã, ao termos a palavra de Deus nas mãos, nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Reconhecemos, se queremos viver uma vida feliz, nós dependemos da palavra de Deus. Se queremos construir uma história sólida, bonita, nós precisamos a cada dia nos humilharmos diante de Deus e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Feliz é aquele que um dia conheceu a Jesus Cristo, se colocou nos seus braços e tem buscado no Senhor forças a cada dia para viver uma vida vitoriosa. Infeliz é aquele que conheceu a Jesus Cristo, renunciou à vontade do Senhor e voltou à sua vida passada. A palavra de Deus nos afirma que todos aqueles que estão firmados em Cristo irão receber a salvação em Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também sentencia todos aqueles que deixaram a Jesus Cristo serão destruídos eternamente. É por isso que nessa manhã, diante das lutas, dificuldades que nós possamos estar passando nos dias de hoje, nós precisamos segurar as mãos do Eterno, nos apegarmos ao Senhor, seguirmos a nossa caminhada, tendo a certeza que no final da mesma, a palavra de Deus nos afirma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o que nós temos que fazer a cada dia. Vivendo dessa forma, nós teremos a alegria de morarmos com o Senhor na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde e nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.